Olá, estudante, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Como de costume, aqui na descrição do vídeo você encontra a lista que eu vou resolver neste vídeo de hoje. E o tema é neutralização. Ficou interessado? Depois da vinheta. Muito bem, professor Ricardo Marconato aqui com vocês em mais um vídeo. E lembrando aí, né, se você já conhece o canal, já vai deixando aquele seu joinha. E se você não conhece, cogite aí a possibilidade de se inscrever, ativar o sininho se você quiser receber as notificações. E se gostar, deixa aí o seu gostei. Se não gostar, pode marcar lá no não gostei. E principalmente deixa um comentário do porquê que você não gostou. Óbvio que se você gostou também e quiser comentar, fique à vontade aí. Se você quiser vídeos um pouquinho mais curtinhos, um por dia ali no Instagram, tá aí à sua disposição meu Instagram. E um comentário sobre o vídeo de hoje é o seguinte: esse tema ele foi sugerido por algum dos espectadores do canal. Aqui na descrição também é o segundo link, né? O primeiro é o da lista, o segundo link é de um formulário onde eu consulto você que assiste o vídeo, se você tem algum interesse em algum assunto que você queira ver resolvido aqui no canal. Então vai lá, coloque a sua sugestão, porque de repente os próximos vídeos podem ser o seu, tá? O seu assunto. Beleza? E um último recado eu vou passar a falar em todos os vídeos, que este trabalho aqui nos últimos semestres tem sido apoiado pela instituição onde eu trabalho, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, especificamente o campus Campo Grande. Então faz parte do meu trabalho aqui trazer esse conteúdo para vocês. Beleza? Então agora chega de papo, vamos lá para a nossa tela de exercícios, que se você está acompanhando aí os últimos momentos do canal, você... que legal. Eu desconectei aqui a minha mesa e aí ela parou de funcionar, né, gente? Acontece. Muito bem, então, exercício 1 aqui na tela para a gente. Vamos fazer uma leitura e resolver sem perder tempo. Em 2011, uma carreta que transportava 19 mil litros de soda cáustica, vamos destacar soda cáustica aqui, ó, na leitura, é uma maravilha. Sempre que eu vou gravar esses vídeos, essa aqui eu não vou cortar não, gente. Sempre fica aqui, por algum motivo, o fluxo de tinta aqui da minha caneta, ele abaixa. É uma coisa de doido. Eu mexo e no segundo seguinte ele abaixa. Seguindo então, né? 19 mil litros de soda cáustica, NaOH, tombou na BR-101, próximo ao rio Pium, né? Rio Pium, em Natal, Rio Grande do Norte. Com a finalidade de minimizar os efeitos nocivos deste produto, a empresa responsável pelo veículo providenciou um caminhão com cerca de 20 mil litros de um líquido capaz de neutralizar a soda cáustica, né? De novo aqui, ó, soda cáustica presente na área afetada. Tá aqui o texto de onde foi tirada essa informação. Vamos colocar aqui agora as alternativas na tela. O líquido que poderia ser utilizado nesse procedimento e aí vem as opções. Então, primeiro, a ideia aqui, ó, soda cáustica, NaOH, né, esse OH aqui, ó. A gente tem que saber que a soda cáustica é uma base. O NaOH é uma base e é uma base forte, tá? Então, o que eu uso para neutralizar uma base? Eu tenho que ter uma base mais uma substância de caráter ácido. Tá horrível essa letra aqui. Uma substância de caráter ácido, que pode ser um ácido, pode ser um óxido ácido, tá? Pode ser um sal que tenha caráter ácido. Aí, se eu utilizar, né, uma substância de caráter ácido, como um ácido, por exemplo, eu posso formar aqui sal mais H2O, sal mais água. E aí eu consigo neutralizar essa reação de neutralização. Uma base mais um ácido forma sal mais água. Ou uma substância de caráter básico com outra substância de caráter ácido vão interagir e vão gerar um sal e água. Beleza? Então, é a gente olhar para essas alternativas e saber qual dessas opções representa, então, algo capaz de neutralizar a soda, e esse algo tem que ser caráter ácido. E aí a gente tem aqui na letra A, logo, a nossa resposta, que é o vinagre, né? Vinagre é uma solução diluída de ácido acético
ou ácido etanóico, que é um ácido orgânico, um ácido fraco, mas é ácido, né? Então, substância de caráter ácido, um ácido, né? Que vai aí vai tornar possível, né, a neutralização dessa soda que está despejada lá no ambiente. E é interessante, nesses exercícios todos a gente vai perceber que raramente a gente vai ter uma situação onde a resposta vai trazer, por exemplo, para neutralizar uma base forte como a soda cáustica, dificilmente vai se usar um ácido forte. Por quê? Porque não vai dar tempo ali de fazer um cálculo estequiométrico para ver exatamente quanto de ácido vai precisar. Se eu coloco um ácido forte, eu posso resolver o problema da base, só que ter excesso de ácido e causar um outro problema. Então, o que é comum? Se eu vou combater uma base que está solta ali, está dispersa naquele meio, derramada, eu vou usar ou um ácido fraco, né, ou um sal com caráter ácido, ou um óxido que tenha caráter ácido, para poder não prejudicar o ambiente mais do que ele já está prejudicado. Então essa é uma dica aí na hora de resolver esses exercícios, né? Obviamente aqui a água destilada não ia fazer diferença, ela ia diluir ali no máximo a soda cáustica, diminuir a concentração, mas não ia eliminar o problema. Leite de magnésia é o hidróxido de magnésio, é uma base também, uma base fraca, mas é uma base. Bicarbonato de sódio é um sal de caráter básico, né? Então, os famosos comprimidinhos lá, que eu não vou citar os nomes, mas aquele comprimido, aquele pozinho antiácido estomacal, os princípios ativos que está lá é o bicarbonato de sódio, tá? Às vezes tem carbonato de sódio também, mas o bicarbonato de sódio é o mais comum. Beleza? Então, exercíciozinho tranquilo aqui, logo na letra A, nossa resposta. E todos os exercícios desta lista são nesse sentido. Então, se você está pegando agora essa resolução, dá uma olhadinha aqui na descrição. Se algum dos exercícios te interessar, você continua aí comigo, beleza? Então, vamos para o próximo exercício. Muito bem, então, exercício 2 aqui na tela, vamos fazer a leitura. Uma carreta carregada com ácido sulfúrico, vou destacar aqui o ácido sulfúrico, ácido sulfúrico, tombou no município de Fortaleza de Minas, em 12 de outubro de 2010, derramando parte da carga. Sobre essa substância é incorreto, é importante ficar atento, hein? Incorreto. Afirmar que. O que é incorreto afirmar? Ele é neutralizado, ácido sulfúrico, é neutralizado com adição de cal virgem? Então, o que é o cal virgem? A cal virgem é o óxido de cálcio, CaO. Então, este é um óxido básico. Sim, ele vai ser neutralizado, né? O ácido sulfúrico vai ser neutralizado pelo óxido de cálcio. Então, o óxido de cálcio mais ácido sulfúrico, se a gente montar aqui a equação, dá o quê? Sulfato de cálcio, que é o CaSO4, e água, tá? Então, reação de neutralização aí do ácido sulfúrico pelo óxido de cálcio, que é a cal virgem. Então, beleza, a letra A é correta, portanto, não é a nossa resposta. Na letra B, fala que é utilizado para diminuir a acidez do solo, tá? Diminuir a acidez significa deixar o solo menos ácido, né? Então, se eu quero diminuir a acidez, é porque o solo está muito ácido e eu preciso de alguma forma que isso seja reduzido. Significa que eu tenho que aumentar o pH do solo, deixar ele mais básico, tá? Então, para deixar o solo mais básico, para diminuir a acidez do solo, eu tenho que adicionar nele substâncias de caráter básico, né? O óxido de cálcio seria um bom exemplo, tá? Mas o ácido sulfúrico, de modo algum, pode ser usado para diminuir a acidez do solo, porque ele é um ácido forte e ele só aumentaria a acidez do solo, além de começar a destruir ali a matéria orgânica que tivesse presente, tá? Então, jamais eu vou utilizar ácido sulfúrico para diminuir a acidez do solo, tá? Ele vai aumentar e vai detonar o solo ainda por cima. Então, essa é a nossa resposta, porque é errado utilizar ácido sulfúrico para diminuir a acidez do solo, tá? Então, obviamente, a letra C e a letra D estão corretas, né? Forma a solução incolor na presença de fenolftaleína, então uma solução diluída de ácido sulfúrico, sim, vai ser incolor, né? Fenolftaleína apresenta coloração rosa em meio básico,
e incolor em meios ácidos diluídos. Se o ácido estiver muito concentrado, a fenolftalina pode mudar de cor e pode apresentar uma coloração sim, tá? Mas o comum é a gente ter soluções diluídas e aí ela vai ser incolor. E aí está presente nas soluções usadas em baterias automotivas. Quando se estuda a química lá no ensino médio, a gente geralmente, quando vai falar do ácido sulfúrico, cita a presença dele aí nas baterias. Então, é algo que deve estar bastante fácil aí para quem estudou um pouquinho antes de ir para uma prova, por exemplo, como essa aí deve ser Cefet de Minas, né? Então era isso, o exercício 2, bem tranquilinho, bem fácil. Vamos para o terceiro agora. Vamos lá, então, o exercício 3 já está aparecendo aqui para a gente. Vamos fazer a leitura. Acidente na rodovia Castelo Branco causa vazamento de ácido clorídrico. Um acidente entre dois caminhões, ocorrido em fevereiro deste ano, bloqueou totalmente os dois sentidos da rodovia Castelo Branco, durante cerca de 4 horas na região de Itapevi, a 40 quilômetros de São Paulo. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Um caminhão bateu na traseira de outro, transportava ácido clorídrico. Segundo a concessionária, o compartimento que carregava o produto se rompeu, o que provocou o vazamento do ácido e liberação de fumaça tóxica. O ácido clorídrico é tóxico e deve ser manuseado com cuidado. A fumaça liberada por esse produto químico é sufocante e corrosiva. Esse ácido é usado na produção de tintas e corantes, na indústria alimentícia e na extração do petróleo. Aí a gente tem a fonte utilizada para produzir esse exercício. E aí temos aqui algumas afirmações, né? Sobre o assunto tratado acima, é correto afirmar que. Então vamos julgar aqui o que é correto, vamos marcar verdadeiro ou falso. E lá na prova, obviamente, você ia colocar a somatória, né, das verdadeiras aí. Essa é uma questão de somatória. Diz aqui na afirmação 1 que o ácido clorídrico, em contato com a água, ioniza-se para formar íons cloreto. Correto, né? Então, o ácido clorídrico, ele é o cloreto de hidrogênio, que é a temperatura ambiente, ele é um gás. A gente tem que borbulhar ele em água. Quando borbulha, né, o HCl em água, ele gera os íons H+, e Cl-. Então, ele gera íons cloreto no meio. Portanto, essa primeira aqui, ela é verdadeira, tá? A 2 diz que a fórmula molecular do ácido clorídrico é HClO4. Não, não é HClO4. Esta fórmula aqui é a fórmula do ácido perclórico, tá? A fórmula do ácido clorídrico é HCl. Então, lembrar lá, ó, da nomenclatura de ácidos, né? Terminou em hídrico é porque é um hidrácido, não tem oxigênio. Então, essa era a dica aqui, ó. Simplesinha, não pode ser essa, não tem oxigênio quando termina em hídrico, né? Clorídrico, bromídrico, sulfídrico, cianídrico, todos eles não têm oxigênio. Então, HCl é a fórmula. Então, essa aqui ela é falsa, vamos fazer um X aqui para ela. A 4 diz ali, ó, para neutralizar o ácido clorídrico derramado na pista, o corpo de bombeiros poderia recorrer ao uso de vinagre. Então, tanto o vinagre quanto o ácido clorídrico são substâncias de caráter ácido, são ácidos, né? Não, nem substância de caráter ácido. Se a gente pegar a teoria de arrênios, que é a mais simples, os dois são ácidos de arrênios, tá? Então, HCl e o vinagre, né, é o ácido acético. Uma forma de representá-lo bastante comum, né, é o CH3COOH. Este Hzinho aqui, ó, é o H ácido, que está ligado ao oxigênio. Ali é o grupo funcional ácido carboxílico lá da química orgânica, tá? Então não pode usar vinagre para neutralizar ácido clorídrico, beleza? Na 8, diz aqui pra gente que o ácido clorídrico poderia ser neutralizado com solução de bicarbonato de sódio, NaHCO3. Aqui, beleza. Então, o bicarbonato de sódio é um sal de caráter básico. Se você está acompanhando todo esse vídeo aqui desde o começo, eu já falei sobre o bicarbonato, né? Está presente aí nos antiácidos que a gente tem no dia a dia, aqueles famosos lá do tabletinho ou do pozinho lá, né? Todos eles essencialmente têm o bicarbonato de sódio como princípio ativo, vamos colocar assim, né? E aqui então sim, é correto, vai ter uma reação de neutralização aqui que vai gerar, né, NaCl, que é o sal de cozinha, gás carbônico e água, tá? Aqui no 16, diz que se 40 litros de ácido clorídrico
tivessem se misturado a um certo volume de água neutra em um córrego próximo, o pH do córrego se elevaria naquele local. Então vamos destacar aqui, ó. pH se elevaria. Certo ou errado? Erradíssimo, né? Então o ácido diminui o valor do pH, né? O pH ácido é um pH menor que 7. pH maior que 7 é básico. Então quando a gente fala aumentar o pH, a gente está querendo falar deixar o meio mais básico. Quando a gente fala diminuir o pH, quer dizer que tem que deixar o meio mais ácido. Então, se ácido clorídrico caiu, vai diminuir o pH, porque é uma substância ácida, e não elevar o pH. Está errada essa afirmação aqui. Então, por enquanto, só a 1 e a 8. Vamos ver se a 32 está correta. Por se tratar de uma molécula com ligação covalente, o ácido clorídrico é polar e insolúvel em água. Tá? Então, duas questões aqui que, né, deixam, tá totalmente errado, mas vamos observar o seguinte, ó. Molécula com ligação covalente, por se tratar de uma molécula com ligação covalente, ele é polar. Isso não é uma verdade, não significa que toda molécula com ligação covalente vai ser polar, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, o metano, que é o CH4, são ligações covalentes, mas é uma molécula apolar, tá? Então, os hidrocarbonetos só têm ligação covalente, moléculas apolares, tá? Então, primeiro erro está aí. E o segundo erro é dizer o seguinte, ó, o ácido clorídrico é polar e insolúvel em água. A água é polar, dissolve substâncias polares, né? Então, tem dois erros aqui nessa questão e torna ela duplamente errada, né? Não dá para afirmar que por ter ligação covalente vai ser polar, depende do tipo de ligação, né? E depende da geometria da molécula, são outros 500 aí. Então, dois erros aqui na mesma afirmação. Então, a gente fica, então, né? Aqui, o correto seria 0,1, né? Mais 0,8 apenas. A soma lá você marcaria 9, beleza? Então, este aqui era o exercício 3. Vamos agora para o quarto exercício dessa lista, na sequência. Muito bem, exercício 4 já está aqui para a gente. Diz o seguinte, em acidente ocorrido em 99, próximo à cidade de Itabaí, Rio Grande do Sul, uma carreta carregada de ácido muriático, ácido clorídrico comercial, tombou, espalhando-o pelo solo. Uma das providências tomadas para amenizar o efeito do ácido foi colocar óxido de cálcio sobre o local. Tal procedimento visou. Então, se vocês perceberem, está acompanhando aqui a sequência de exercícios, quase sempre vão ser as mesmas substâncias envolvidas, tá? Ou vai ser derramamento de ácido sulfúrico ou de ácido clorídrico, né? Vai usar para neutralizar, né? Um óxido de cálcio bastante comum, tá? E por que o óxido de cálcio, gente, é bastante comum aparecer nesses exercícios? Porque ele é usado, né? Nas situações reais, tá? E por que ele é usado? Porque praticamente em todo o território brasileiro aqui, a gente tem locais de plantação. E muitas vezes a gente tem que corrigir, né? O dono lá da terra tem que fazer a correção do solo, né? O solo costuma ser ácido, tá? Aqui em várias regiões de plantio. E a gente precisa, os produtores, né, precisam dar uma corrigida nesse solo colocando uma substância de caráter básico. E o óxido de cálcio é bastante usado para isso. Então, a disponibilidade de óxido de cálcio nas cidades brasileiras é relativamente favorável, né, para o seu uso aí em combates, contenções a acidentes desse tipo, tá? Então, vamos lá. Agora eu tenho aqui HCl e óxido de cálcio para analisar as alternativas. Vamos ver então, né? Ó, tal procedimento, qual foi o procedimento? Colocar óxido de cálcio no local, né? Visou o quê? Né? Diluir o ácido aumentando o pH do local? Não. Primeiro, o diluir, né, tá errado. E se eu diluir o ácido, eu vou elevar um pouquinho o pH do local? Vou, tá? Porque a gente dilui o ácido, ele vai ficando menos concentrado e o pH tem relação com a concentração de H+, ou de H3 ou mais no meio, tá? Mas a finalidade do óxido de cálcio não é diluir o ácido. Para eu diluir, eu teria que colocar água, né?
neutralizar o ácido, opa, faz sentido, aumentando o pH do local. E se a gente olhar aqui embaixo, na letra D, tem neutralizar o ácido, diminuindo o pH do local. Então, uma das duas. Qual das duas? Então, é lembrar o que é o pH, né? pH é aquela escalinha, né, que vai de 0 a 14. Deixa eu tentar fazer uma reta aqui agora. Maravilha. Eu estou apertando o botão errado, por isso não vai, né, gente? Agora sim. Então, vai de 0 a 14, passando aqui mais ou menos, né, vou colocar aqui o meio, pelo 7. Nessa região de 0 a 7, eu tenho pH de caráter ácido, e de 7 a 14, eu tenho a faixa do pH básico. No 7, neutro, tá? Então, quando eu falo aumentar o pH, significa eu colocar para cá, ó. pH é uma escala que vai de 0 a 14. Então, isso aqui significa aumento. O aumento é nesse sentido. Então, o aumento é deixar mais básico. Redução do pH, né? Então, diminuição, né? Vamos ver, aumento, diminuição. Então, aumenta no sentido da base, de ser mais básico, e diminui no sentido de ser mais ácido, tá? Essa é a lógica quando a gente vai falar diminuir ou aumentar o pH. Então, vamos olhar a letra B. Ó. Aumentando o pH do local. Será que eu preciso, nesse caso aí do exercício, aumentar o pH do local? Será que eu colocando o óxido de cálcio eu vou conseguir isso? Então, ó, eu tenho lá derramada uma substância ácida, ou seja, eu trouxe o pH do meio, estava lá mais ou menos 7, por exemplo. Coloquei ácido, eu diminuí o pH do meio. O pH veio aqui tendendo para o lado do zero. O acidente causou isso, porque derramou ácido. Então veio para o lado do ácido. Quando eu coloco o óxido de cálcio, que é um óxido básico, o que eu vou fazer? Tentar reverter o que o acidente causou. Então tentar aumentar o pH do meio até ficar ali mais ou menos, né, no que estava antes, ou pelo menos eliminar esse agente HCl que estava ali contaminando o meio. Tá? Então é aumentar o pH do local, sim, portanto letra B. Tá? Para diminuir o pH, eu tenho que adicionar substância ácida, e isso o acidente com o derramamento já fez por si só. Então, o remédio é fazer o efeito oposto, beleza? Então, aqui novamente falava de diluir, e aqui absorver o ácido para manter o pH do local inalterado. Né? Então, ele não vai absorver, ele vai fazer uma reação química ali e produzir cloreto de cálcio e água, tá? Beleza? Esse aqui era o exercício 4. Lembrar essa questãozinha aqui do pH. Se falar em aumentar pH é deixar mais básico. Se falar em diminuir pH é deixar mais ácido. Tranquilo? Vamos para o último exercício da lista, então. Muito bem, exercício 5 aqui na tela, o último exercício da lista. Uma questão aberta aí. Diz o seguinte, 13 toneladas de ácido sulfúrico fumegante foram despejadas ontem no rio Paraíba, em decorrência de um acidente envolvendo 2 caminhões no quilômetro 17,5 da Via Dutra, na divisão de São Paulo com o Rio de Janeiro, município de Queluz. Com o choque, o tanque furou, provocando vazamento do ácido, atingindo o Rio Claro, afluente do Paraíba. A regional da CETESB, em Taubaté, foi comunicada, mas quando seus técnicos chegaram ao local, depararam com soldados do Corpo de Bombeiros que jogaram água sobre o ácido tentando limpar a pista, o que fez com que uma maior quantidade de líquido fosse carregado para o rio. A solução foi derramar cal sobre a área para neutralizar o efeito altamente corrosivo do produto, que já havia queimado toda a vegetação das margens da rodovia. Então, escolhi esse exercício aqui especialmente, o colega que sugeriu, né, o tema de neutralização. Cuidado, não seja esse bombeiro desatento aí que vai jogar água, né, sobre um derramamento de ácido. Só vai piorar a situação, não seja essa pessoa aí. Tá aí, né, o FPR supostamente é algo verídico, né? Mas não fui eu que... E foi bem ali, né? Bem ontem, né? 95 essa questão, tá? Bastante antiga. Mas vamos lá, então. O que está sendo pedido aqui, né? O texto anterior
refere-se a um acidente ecológico noticiado pelos jornais. Explique o procedimento dos técnicos da CETESB, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, quanto ao emprego do óxido de cálcio e represente a equação química envolvida. Então aqui, ó, o que você teria que responder, né? Os técnicos utilizaram o óxido de cálcio para neutralizar o ácido sulfúrico. Então essa seria uma resposta curta e objetiva, tá? Os técnicos, vamos colocar aqui, os técnicos utilizaram o óxido de cálcio para neutralizar, ou né, o óxido de cálcio, pois este neutraliza o ácido sulfúrico. Essa era uma resposta aceitável para a primeira parte. Né? E aí, ó, E represente a equação química envolvida. Então, vamos lá. O que tinha derramado? H2SO4. Se você está vendo esse vídeo aqui desde o princípio, né, se você não foi lá e escolheu só ver esse último exercício, você vai ver que eu já fiz essa equação antes, né? É a mesma. Então, H2SO4, óxido de cálcio é o CaO. O que acontece quando eu faço a reação entre eles? Está lá o ácido sulfúrico derramado no local e eu coloco o óxido de cálcio por cima. O óxido de cálcio começa a fazer uma reação aqui com o ácido sulfúrico. A gente poderia raciocinar que é uma reação de dupla troca, a neutralização tem essa característica mais ou menos de reação de dupla troca. Então o cálcio vai ficar aqui fazendo um sal com o sulfato e vai gerar água, né? E como que é o balanceamento aqui? 1 para 1, tá? Para 1 para 1, tudo 1 aqui. Já está na quantidade correta. Vai ser um sulfato, que ele é menos 2, né, o sulfato, precisa de um cálcio para formar o sulfato de cálcio, então tá certo. Tem 2 hidrogênios no sulfato, tem um oxigênio no óxido de cálcio. Então, beleza, H2O, fechou esta é a equação. Então, a primeira parte seria algo nesse sentido, e a segunda parte, esta equação aqui balanceada, tá? Então, era isso nesse exercício, nessa lista. Fica aqui o vídeo de hoje. Vamos para a nossa tela de encerramento na sequência. E agora, então, nossa tela de encerramento é a mesma do início, né? Lembrando aí, né, se você não é inscrito, não é inscrita, ou se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir, se inscreve, ativa o sininho, caso você queira receber notificações. Se você quiser também que alguém mais tenha acesso a esse vídeo, compartilhe aí com os seus conhecidos nas suas redes sociais, manda no grupo de Zap da turma, enfim, dá um apoio aí para o canal. Lembrando que eu estou tendo o apoio aqui da minha instituição, Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Então, agradeço se você, estudante do IFMS, obrigado aí pela audiência também. E agora a gente vai ficando por aqui na minha última tela, que é aquela musiquinha que talvez você já esteja acostumado se você acompanha o canal. Até a próxima.